Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel e nós estamos iniciando a nossa segunda aula que fala sobre separação de misturas, tudo bem? Que é o nosso módulo 2. Na aula passada a gente falou sobre a separação dos componentes de uma mistura heterogênea. Hoje nós vamos falar apenas das misturas homogêneas, tudo bem? Bom, uma dica que eu dou para vocês, olha, falou em mistura homogênea, falou em separação da mistura homogênea, a gente tem que pensar automaticamente no processo de destilação, tá? Então a destilação é um método de escolha no laboratório para se fazer a separação dos componentes de uma mistura homogênea. Tudo bem? Bom, só que nós temos dois tipos de destilação. Nós temos a destilação simples, que vai ser aplicada em casos onde nós temos um sólido dissolvido num líquido. Tudo bem? Quando nós temos uma solução, né, lembra que eu falei lá, né, no módulo anterior, solução é sinônimo do quê, pessoal? Mistura homogênea, né? Toda mistura homogênea é uma solução, toda solução é uma mistura homogênea, tá? Então, na solução, a gente tem sempre um soluto e um solvente, tá? Quem é o soluto? É a substância que se encontra dissolvida, tá? Nesse exemplo aqui, sal mais água, o sal é o soluto, tá? E a água é o solvente. Beleza, gente? Bom, então quando nós temos uma solução, um sólido dissolvido num líquido, tá? O soluto vai ser o sólido e o solvente vai ser o líquido, tá? O líquido, o solvente, ele é mais volátil, né? Nesse caso aqui, em relação ao sólido que está dissolvido, tá? O que quer dizer mais volátil? Tem uma temperatura de ebulição menor. Ele tem uma tendência em vaporizar que é maior, portanto, certo? A pressão de vapor é maior, tá? A pressão de vapor seria o quê? É a tendência de escape do líquido para o gás. É a tendência que as moléculas líquidas têm de escapar para o estado gasoso, tá? A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, mas pensem assim, quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade, maior a tendência de escapar do líquido para o gás, certo? É claro que o meu solvente, a água, tem maior pressão de vapor, tem maior volatilidade. Essa é a substância que vai vaporizar, que vai mudar de estado quando a gente fizer o aquecimento aqui. Tudo bem? Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos entender. Isso aqui é a aparelhagem que a gente usa para fazer a destilação simples. Nós temos o balão de destilação, onde está a nossa mistura, né? Esse balão de destilação está apoiado num tripé de ferro. Embaixo do tripé vocês estão vendo que tem o bico de Bunsen que está fornecendo a chama, o calor, para poder esquentar então essa mistura, tudo bem? Aqui tem um termômetro que vai servir para a gente medir e também controlar a temperatura dentro do balão, certo? Então vamos pensar que isso aqui está próximo de 100 graus Celsius, certo? Então quer dizer que está próximo da água entrar em ebulição, tá? Então chegou lá em 100 graus Celsius, eu vou notar as borbulhinhas se formando. Significa o quê, pessoal? Que a água está fervendo, a água está entrando em ebulição. Então vai ter a mudança de estado da água, certo? Do líquido para o gás, do solvente, né? Lembra que a água é mais volátil, né? Tem maior pressão de vapor. Agora o sal, gente, o ponto de ebulição do sal é superior a 1400 graus Celsius, ou seja, ele é pouco volátil, a pressão de vapor dele é baixíssima, a tendência de escapar para o gás é baixíssima. Primeiro porque ele nem é líquido, né? Certo? Então ele nem tem pressão de vapor, porque ele nem é líquido, ele é sólido, né? Então, a probabilidade que a gente tem de encontrar partículas de sal no vapor que está subindo por aqui, na água que está, né, no estado de vapor que está evoluindo aqui pelo balão, é praticamente zero, né? Tudo bem? Então essa água que está passando aqui, que está subindo por aqui, ela é obrigada a passar por esse caninho lateral. Porque aqui em cima está tampado, né? Está vedado, tem uma rolha aqui. Então o gás não pode escapar por cima. Então ele vai ser conduzido até essa parte lateral, onde eu tenho o condensador. Olha o nome, condensador. O que faz o condensador? Ele condensa, né? O que é condensação? Mudança do gás para o líquido, certo? E como acontece esse processo? Qual o mecanismo? Gente, é muito simples. O condensador, ele tem uma parte que é oca, que envolve esse caninho central onde está passando o gás, tá? Essa parte que envolve, essa parte oca, é preenchida com água da própria torneira mesmo. A gente liga isso aqui num caninho que vai na torneira, certo? Uma mangueirinha, né? Enche de água aqui por baixo, a
água vem, preenche todo o condensador e sai por cima, tá? Então eu estou garantindo o quê, pessoal? Que esse vapor que está passando aqui no centro, ele está em contato com água fria que está preenchendo o condensador. E na hora que o vapor, então, entra em contato com essa, né, a superfície fria, com esse sistema de refrigeração, esse vapor automaticamente condensa, né? Ele volta para o estado líquido. É claro que esse vapor ele já está isento de partículas do sal, porque o sal ficou aqui, né, dentro do balão, ele não acompanha a água, ele não vaporiza junto com a água. Então, essas gotinhas que estão pingando aqui é água destilada. Tudo bem? Bom, se fosse um outro solvente, tá? Esse solvente seria o destilado. Então, o destilado é sempre o solvente, a substância mais volátil, tá? Aquela que vaporiza primeiro. E o resíduo, que é o que vai ficar aqui dentro do balão de destilação, né, depois que terminar o processo, no caso, o sal seria o resíduo aqui, tá? É a substância menos volátil, aquela que não muda de estado. Tudo bem, pessoal? Certo? Então essa é a nossa destilação simples. Bom, agora nós temos a destilação fracionada. Gente, vamos pegar o exemplo da água com acetona, tá? Água com acetona, olha a diferença. É uma diferença pequena, tá? Por quê? Se a gente comparar água e sal, a diferença é de mais de 1000 graus Celsius entre os pontos de ebulição. Beleza? Agora aqui os dois são líquidos, os dois têm pressão de vapor, os dois têm tendência em escapar do líquido para o gás, certo? A acetona é mais volátil, então vocês vão, né, falar assim, a acetona vai vaporizar primeiro, né, porque a temperatura de ebulição é menor, é mais volátil, sim, ela vai vaporizar primeiro, mas a 56 graus Celsius tem uma vaporização considerável também de água. Aí você vai falar assim, mas a água, ela não chegou em 100 graus Celsius. Gente, na temperatura ambiente ocorre vaporização da água, certo? Imagina 56 graus Celsius. Vai acontecer uma vaporização ainda maior. A água não entrou em ebulição. Para entrar em ebulição, para ferver, precisa de 100 graus Celsius. Mas não quer dizer que o líquido não evapore. A água evapora, junto com a acetona. A acetona entra em ebulição, então, e ela vai acabar arrastando também moléculas de água consigo. Então, se a acetona subir aqui, ela vai carregar água, né, com ela. E quando passar no condensador, vai condensar não só acetona, mas um pouquinho de água também. Então eu estou condensando uma mistura. O meu destilado é uma mistura. Não adiantou a gente fazer o processo, tá? Então a destilação simples não serve para mistura de dois líquidos. Tem que ser a destilação fracionada. Tudo bem, pessoal? Qual que é a diferença? Na destilação fracionada a gente tem uma coluna vertical cheia de bolinhas de vidro, certo? E essa coluna vertical ela é encaixada aqui, ó, em cima do balão de destilação. Quando o vapor entra, que é acetona misturado com água, né? Quando o vapor entra aqui, ele é obrigado a passar em zigue-zague por entre as bolinhas. A acetona, ela possui uma energia maior, as moléculas, né? Elas então conseguem atravessar rapidamente, só que as moléculas de água estão mais lentas. Por quê? Porque elas ainda não estão, né, na sua temperatura de ebulição. Então qualquer coisinha, qualquer barreira, o que acontece com as moléculas de água que estão no estado gasoso? Elas voltam para o estado líquido. Essa é a finalidade da coluna de fracionamento. Somente quem está no seu ponto de ebulição, somente o gás que está no ponto de ebulição da substância sobe, consegue, né, chegar lá no topo do balão. Da coluna, tudo bem? E a água, no caso aqui, que tem menor temperatura de ebulição, que não é tão volátil assim, ela vai ter que esperar um pouquinho, ela vai ter que esperar chegar nos 100 graus Celsius para ter uma energia suficiente para subir essa coluna toda, tudo bem? Então só sobe pela coluna, só vai ser condensado aqui quem tiver no seu ponto de ebulição, beleza, gente? Bom, então, o que vai acontecer aqui? Primeiro vai destilar a acetona, certo? Toda a acetona pingou aqui no Erlenmeyer, certo? O que eu faço? Depois que eu ver que a acetona toda, né, saiu, aí eu vou aumentar um pouco a temperatura aqui, vou aumentar aqui a chama do bico de Bunsen, certo? Aí o termômetro vai subir, quando chegar em 100, aí a água sai. A gente faz o quê? Quando estiver perto de chegar em 100, você troca. Você tira o Erlenmeyer que está com acetona pura, troca, coloca um Erlenmeyer limpo, novinho ali, certo? E aí você colhe depois a água por último, tudo bem? Então, no caso da destilação fracionada, a gente vai colher, né, os
as substâncias, né, os componentes, de acordo com a temperatura de ebulição. Menor temperatura de ebulição sai primeiro e a maior temperatura de ebulição sai por último, né, no final. Tá? E lembrando que não é só água e acetona, qualquer mistura homogênea líquido-líquido, né? O ar líquido a gente pode usar para fazer separação do oxigênio, por exemplo. O petróleo também, né, quando a gente faz o refinamento do petróleo também, a gente aplica destilação fracionada, tudo bem? Então é isso, gente. Valeu a atenção, até a próxima.